Esta é a live com o Dr. Jarbas Sampaio Vieira. Essa live é sobre lesões por esforços repetitivos e DORT. Já entrou a Marilu, nós vamos dar um joinha para todo mundo que vai entrando e nós vamos esperar que o nosso convidado entre. Vamos ver, ó, o Hernani Marini, tem muita gente já bacana entrando, muita gente com dúvida. Isso é muito bom. Vamos ver aqui se eu encontro o nosso convidado. Vamos convidar que ele entre aqui conosco. Aqui, transmitir ao vivo com o Dr. Jarbas. Olha aí, ó. Vamos lá, acenando para o pessoal. Olha aí que bacana. Vamos começando aí a nossa live, que estava programada. Dr. Jarbas, tá chegando. Ali, meu querido doutor Jarbas, namastê, meu irmão, que bacana. Grande amigo, muito obrigado, grande amigo André, grande colega. O convite aí para mais esse desafio, né, de live. Sim. E a live vai ser uma coisa bacana, porque a gente começa a transmitir aqui no Instagram e agora nós vamos transmitir também no YouTube. Vamos lá, go live no YouTube. Quem tem preferência pelo YouTube, vai para o YouTube. Quem tem preferência pelo Instagram, fica aqui conosco também. Ou faz como nós estamos fazendo. Vai nos dois, né, Jarbas? Isso aí. Aqui olha a gente aí, tem a oportunidade aqui de ver dois sujeitos bem simpáticos aqui estão falando na tela. Né? É verdade. Ó, tem muita... Ó, cuidado que vai dizer que minha mãe está assistindo aqui, viu, Jarbas? Então, tem não, eu tô com a família aqui também, aqui, inclusive, mas eu tenho uma assistente técnica aí, que é responsável pela informática da casa aqui, que está aqui de prontidão. Muito bacana. Tá cheio de cabos e fios ali, pronta para qualquer altercação ainda. É verdade. Bom, eu quero dar um recado para o pessoal. O recado é o seguinte. Primeiro, essa live é assim, nós vamos priorizar as perguntas que a gente já recebeu, né? A gente veio recebendo várias perguntas aí ao longo do dia. Sim, o Dr. Jarbas, isso, ele já recebeu algumas, eu recebi outras, né? Nós vamos falar sobre essas perguntas. A gente vai dar oi à medida que consegue, né, Jarbas, para o pessoal que vai entrando aí, o Betinho entrou, a Fernanda entrou, nós vamos dar oi. Então, se você não recebeu o oi, não se sinta desprestigiado, é só não conseguir dar oi, Dr. Jarbas também, que a gente vai estar ocupado com a pauta, né? Que é essa pauta fantástica. Que é uma pauta extensa, hein? Uma pauta abrangente. Nós só temos 1 hora e nós temos um assunto que é muito bacana. E eu pedi para o meu amigão aqui, o Dr. Jarbas, deixa eu fazer uma apresentação rápida, pois ele mesmo pode se apresentar. Dr. Jarbas, eu tenho um vínculo pessoal forte com ele, porque nós fomos colegas de residência em ortopedia no Hospital de Clínicas, né, de Porto Alegre. E... Não faz muito tempo isso, acho que foi ano passado isso. Eu acho que faz pouco tempo. É uma coisa bacana, né? E nós fomos colegas, eu aprendi muito com o Dr. Jarbas, e depois ele seguiu a lei, assim, o Dr. Jarbas foi vereador em Sapucaia, que, né, por alguns mandatos, né? E se interessa muito por medicina do trabalho, fez mestrado em saúde coletiva. Conta o caminho que tu trilhaste aí, já, para o pessoal te conhecendo e a gente esquentando aqui o nosso assunto. Tá certo. André, em primeiro lugar, quero dizer para ti que é uma honra, tá? Poder participar de um evento aí dessa magnitude que tu está organizando, tá? E, acima de tudo, assim, o grande mérito disso está encurtando a distância entre o nosso público, entre os nossos pacientes, né, e a figura do ortopedista, né? Então, você trazer esse conhecimento para ser divulgado e compartilhado com as pessoas é uma coisa que não tem valor nos dias de hoje, né? Eu, particularmente, tenho uma história assim que eu sempre digo muito circunspecta. Eu sou aqui um típico produto da região metropolitana de Porto Alegre, aqui, tal. Nasci em Sapucaia do Sul, me criei aqui, tive vários empregos antes de entrar na medicina, enfim, e tive essa oportunidade única, né, de poder estudar, me formar, e ter grandes mestres, grandes professores que me ensinaram muito, tiveram muita paciência, e além de me ensinar, tiveram que ter muita paciência comigo, né, para que a gente pudesse ir evoluindo num aprendizado que, na verdade, ele é contínuo, ele não termina nunca, né. Então, eu entrei na faculdade de medicina, concluí minha graduação, eu fiz posteriormente a residência médica em ortopedia e traumatologia naqueles saudosos anos 90, lá, né, onde tive a oportunidade de trabalhar com grandes mestres. Nós todos somos, de certa forma, discípulos do Dr. Galia, né, sem dúvida, e eu poderia citar o Dr. Macedo, o Dr. Marchek, tantas pessoas que foram importantes na nossa formação,
né? Verdade. E essa formação passou por colegas também, com quem a gente conviveu as angústias, as incertezas, o conhecimento, né, que a gente ia absorvendo, grandes colegas que nem tu e tantos outros que eu poderia citar, como o Rosito, como o Eberton, o Adriano Brasil, o PC daqui de Canoas também, né? Bacana. Então são pessoas, eu não quero enumerar muitos nomes que sempre acaba esquecendo alguém, mas acima de tudo o grande conhecimento que a gente pôde ter foi do contato com o paciente, sabe? Eu acho que Verdade. o paciente ele é de uma riqueza. Embora ele traga ali aquele seu sofrimento, aquela questão da doença, que sempre toca cada um de nós e cada paciente de uma maneira diferente, mas para a gente que está do outro lado da mesa, é uma fonte de É, conhecimento, de aprendizado assim, impressionante e de exercer, acima de tudo, a humanidade. é Eu acho que é o que deve verdade. nortear sempre a nossa profissão. Eu concluí a minha residência em ortopedia após os 3 anos e imediatamente já entrei na medicina do trabalho, né? Ali eu fiz o curso de medicina do trabalho, ali na URGS mesmo, junto com o pessoal do Ambulatório de Trabalho do Hospital de Clínicas, né? Então eu tive uma visão muito, muito bacana, muito abrangente. E isso é uma coisa que remonta um pouco até da minha juventude, em termos de estudante. Eu fui monitor de medicina do trabalho durante 4 anos da faculdade Bacana. ali, e isso somado com o fato de eu transitar pela ortopedia já, me proporcionou publicar trabalhos, fazer estudos, enfim e tal, e ter contato com os nossos grandes mestres, né? E construir uma espécie de ponte entre a ortopedia e a medicina do trabalho. Até porque a medicina do trabalho, já entrando na nossa pauta aqui, a Ler Dort, né, André? Ela está presente nos ambulatórios de uma maneira assim extremamente abrangente. Vamos pegar a tua região ali, Bento Gonçalves, que é além de ter toda a questão do polo turístico, é um polo moveleiro muito Não tem intenso, tem dúvida. ali tem a região de Carlos Barbosa, com indústrias ali também, e isso é um campo fértil para a Ler Dort, e que ela necessita, mais do que nunca, de uma abordagem multiprofissional, onde o ortopedista é uma peça importantíssima junto desta abordagem, juntamente com o médico do trabalho e outras tantas especialidades valiosas integrantes, como fisioterapeutas, técnicos de segurança do trabalho, Bacana. técnicos em ergonomia, enfermagem do trabalho, educadores físicos, inclusive hoje é o dia do educador Hoje é o físico, dia, né? né? 1º de setembro, né? E são todos eles importantes na questão da biomecânica, na questão do movimento e que está intrinsecamente ligado à etiologia das Lerdot. É Tá? verdade. Então, assim, esse é um resumo de um pouco da minha trajetória profissional. Posteriormente, ainda concluí o mestrado, porque tinha uma necessidade de Bacana. poder trabalhar com dados também, poder interpretar alguns gráficos e tal. E a saúde coletiva ela veio muito nisso. Fiz a minha dissertação de conclusão foi em cima de dados de internação por condições sensíveis à atenção primária, com o grande professor Juvenal Costa, que é daqui da Unicinos, também é da UFPEL, um cara de uma objetividade, de um cara assim com uma racionalidade impressionante para interpretar dados. Então isso tudo foi somando esse aprendizado nosso que é contínuo, sabe? Eu me lembro do Dr. Egon, que foi um dos É nossos grandes verdade. professores, É que dizia verdade. que a gente Egon está Henning. sempre aprendendo. Inclusive, ele brincou comigo uma vez que até na hora da nossa morte a gente está aprendendo, porque a gente não... O aprendizado ele é Não contínuo. viveu isso, né? Né? Exato, Bom, né? então eu quero colocar aí pro pessoal a oportunidade rara que é de ter aqui um profissional dedicado, um médico qualificado, um médico do trabalho, que a gente vai poder, enfim, debater muitas coisas. Quero alertar aqui que o corregedor do Conselho Regional de Medicina está nos escutando, viu, doutor Jardim? Então, Opa, que maravilha, hein? ele tá aqui sempre nos prestigia aqui. Você sabe que isso aqui vai ficar para o pessoal aí, vai ficar gravado no canal da Artrose. Para quem não sabe, o canal da Artrose é um canal no YouTube, né, em que eu coloco todas as informações, as lives, vídeos diversos. O Dr. Jairo vai estar lá conosco, né? Nós vamos publicar lá. E já tem mais de 500 pessoas, né, que nos seguem, né, nesses 4 meses que a gente fundou. Então, tá bem bacana. Quem não está lá, vai lá, se inscreve. E eu sugiro ainda para o pessoal aqui, olha ali embaixo, tem um aviãozinho, faz que nem eu, olha no aviãozinho, clica e chama mais o pessoal para participar da live, que vai ficar bem Perfeito. bacana. A gente vai somando pessoas aqui à nossa live. Bom, então, a gente vai começar do seguinte ponto. Doutor Jarbas, o que é LER, o que é DORT, o conceito, por favor, se é a mesma coisa ou se é diferente. Como é que é? Lerdort ipsileteris, o acróstico da sigla Lerdort, tá? Remete a lesões por esforços repetitivos.
O acróstico da DORT, a sigla DORT, reflete a doenças ordinárias das relações do trabalho, tá? Distúrbios ordinários da relação do trabalho, tá? Relacionados ao trabalho. O termo DORT, o termo LER, ele surgiu antes, no início dos anos 90 ali, para quantificar as dores articulares, especialmente, tá? As originárias do trabalho. Só que essa coisa foi se ampliando numa velocidade assustadora, a tal ponto que em 1998, numa primeira ordem de serviço, a Previdência, o Ministério da Previdência Social, resolveu criar numa normativa onde apareceu pela primeira vez o termo DORT, então, ligado, então, né, às doenças originárias da relação de trabalho. Tá? Então, DORT é um termo que vem da Previdência Social para fins de concessões de auxílio e outras coisas. A LER tem a ver com a questão da patologia e da etiogenia do distúrbio. Olha tá? só que Por que eu coloco esse... Vai Então, sim, assim, tá? na verdade, a sigla DORT, ela vem mais da área jurídica previdenciária. E o termo LER vem, então, justamente, né, da área médica. Olha tá? aí. E isso gerou... Então já tem o termo médico e tem o termo correlato, um mas termo não exatamente. previdenciário. Previdenciário. Um termo previdenciário. Tá aí, né? Então, o que a gente gostaria de deixar claro nesse aspecto? Assim, ó, que à medida que os processos de trabalho foram evoluindo, tá, foram surgindo novas doenças, certo? Então foi necessário ir aumentando, ampliando esse conceito de LER, depois de DORT, depois cervicobraquialgia e tal, até que desembocou na portaria 1339 de 1999, onde o Ministério da Saúde, da época, procurou justamente normatizar todas as doenças relacionadas ao trabalho, e a LER-DORT entrou num capítulo muito importante ali, onde cita mais de 40 diagnósticos. Certo? Então, esse conceito, assim, eu acho que é fundamental. Quando nós vamos tratar de uma LER-DORT, ela vai estar ligada diretamente aos esforços repetitivos, e a DORT vai ter uma área de atuação mais previdenciária do que realmente uma coisa mais clínica do dia a dia. Muito bacana. Já ficou clara, né, pessoal, essa diferenciação. O pessoal está entrando aí, a Liz Esquenato, Loeri, o Sandro Trindade, pessoal, muito bem-vindo, né? E nós vamos evoluindo aqui naquilo que a gente nós já conceituamos, diferenciamos, né? E nós vamos falar, Jarbas, me diz como é que quais são os sintomas mais comuns, os sinais, quais são as categorias mais frequentes aí da LER e da DORT. Me conta aí, por favor. Dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho da LER-DORT, eles têm muitos sintomas em comum, tá? Isso gera, André, um guarda-chuva de coisas que você vai ter que abraçar ali dentro, tá? Então você vai ter sintomas gerais, agora vai chegar um momento que nós vamos ter que categorizar esses sintomas para tentar chegar num diagnóstico. E aí eu sempre digo assim, ó, vamos começar pelo braço, tá? O braço, o membro superior, tá? Que esse é o paciente que perambula pelos ambulatórios, não só das clínicas ortopedias, tá? Os ambulatórios de clínica médica, os ambulatórios gerais, tá? Na UBS de saúde, que é lá o primeiro contato, muitas vezes, do paciente, né? A população brasileira tem uma restrição muito grande do acesso ao sistema de saúde, e ele entra normalmente pela UBS, unidade primária. Você não pode exigir do paciente que ele já chegue lá com uma conceituação. Eu tenho LER, eu tenho DORT. Não, o paciente eu tenho dor no braço. Exato. Eu tenho no braço. Partindo do princípio, nós estamos usando o braço como exemplo. Cabe a nós, o profissional da saúde, que vai atender esse paciente, quantificar, qualificar, padronizar e diagnosticar que dor no braço é essa. Porque dor no braço vai compreender da cintura escapular, do ombro até a extremidade da falange distal da mão. Ou seja, da paleta até a ponta do dedinho, pessoal. Da paleta, como diria o gaúcho. Né? Exato. Então, o que acontece? Para você fechar um diagnóstico e poder indicar uma terapêutica adequada, e aí partir, André, para as questões ocupacionais também, que é um complemento disso aí, tá? Você tem que fazer uma anamnese. Eu sempre digo assim, a anamnese eu acho que é a essência da medicina. Primeiro porque tu olha os olhos do paciente. Para o pessoal entender, a anamnese, pessoal, quer dizer a história que o médico faz com o paciente sentado na frente. Médica, a anamnese, muita gente já sabe, mas não todo mundo, ninguém está obrigado. Quer dizer, recordar junto, em que o médico recorda junto todo o caminho, toda a história, todo o papo, né? Isso é uma técnica que existe na medicina e, como o Jarbas está contando para nós, é essencial. Conta para nós aí, Jarbas, como é que é o negócio da anamnese? E ela se divide
anamnese em dois momentos, né? A anamnese propriamente dita, que é o relato do paciente, e o exame físico. André, quando for falar em Ler-Dort, além de ouvir, fazer a anamnese clínica geral, por que o paciente procurou e tal, você vai ter que abrir um espaço para anamnese ocupacional em algum momento. Mas o exame físico, ele é essencial para você qualificar a Ler-Dort. Por quê? Porque o braço, falando do braço em termos gerais, mas eu quero citar um pouquinho que o membro inferior também é local de algumas Ler-Dort bem específicas, tá? Olha aí, Inclusive agravado da carga, do movimento, enfim, nós vamos trabalhar um pouquinho isso aí depois. Mas no braço, você tem ali, tem que imaginar o braço sempre, né, com uma estrutura anatômica com as suas particularidades, tá? O braço não deixa de ser um gigantesco túnel, uma grande avenida, por onde transitam estruturas nobres, neurológicas, os ramos do plexo braquial, estruturas vasculares, tá? E que é cercada, ou a sintopia, como a gente diz em anatomia, né? Que ela é cercada por estruturas ósseas, musculares, tendíneas, bandas fibrosas e uma infinidade de estruturas que podem, à sua maneira, gerar compressão, processos inflamatórios e que vão se refletir cada uma de uma maneira geral. Nesse diagnóstico guarda-chuva que eu falei de dor no braço, tem pelo menos de 20 a 40 diagnósticos diferentes. Então nós vamos tentar categorizar. Tem uma das perguntas que foi enviada para mim aqui à tarde, que eu pude ver aqui no nosso stories ali, tá? Uma pessoa ali nos perguntou justamente isso, né? Quais são as categorias da Ler-Dort? Então, assim, como a gente parte do princípio que cada músculo e cada estrutura anatômica pode padecer de algum sintoma, vamos tentar distribuir ela em 3 categorias, tá? A primeira categoria é as categorias inflamatórias. Ó, tá? Anote aí, primeira categoria, inflamatórias. As inflamatórias. Qual é a principal característica dela? Você vai ter um processo inflamatório de edema e acúmulo de líquido, seja na bainha do tendão, nas estruturas adjacentes, e que por ser um líquido inflamatório já vai ter um dos primeiros sintomas, que é normalmente o sintoma de alerta da Ler-Dort, a dor. Podendo ser acompanhada de um edema, posteriormente ela vai evoluir para uma situação aí de geral desconforto, que vai piorar de acordo com o movimento, podendo chegar na segunda categoria da Ler-Dort, que é o sintoma, que é a categoria compressiva. Você vai ter uma compressão de uma das estruturas nobres que eu citei ali, né? Que são as estruturas de nervos, neurológicas, enfim, e também de até alguns pacientes mais azarados, vamos dizer assim, até de compressão de estruturas vasculares. Bom, os principais sinais e sintomas dessas duas categorias, então a gente já citou aqui, vamos repassá-los. Dor, limitação funcional, edema, restrição articular, piora com o movimento e com o esforço, tá? Parestesias, então você vai ter que ter elementos de neurologia ao fazer o seu exame também. A anamnese da Ler-Dort não é tão simples, não é simplesmente tocar um ponto doloroso ali, dizer você tem Ler, vai dar um anti-inflamatório e vamos adiante. Não, tem todo um caminho a ser percorrido, tá? Então você vai ter esses sintomas gerais para enquadrar numa dessas duas categorias, e não podemos esquecer que tem uma terceira categoria também, que é a que mistura tudo junto. Qual é? Que é uma categoria tipo mix, né? Como se fosse uma miscelânea, vamos dizer assim, que mistura, né, várias delas. Nessas 3 categorias eu vou te citar algumas das patologias mais frequentes, então, citar porque cada uma delas, considerando a sua sintopia, a sua anatomia, a sua característica, o movimento, vai provocar sintomas diferentes, então. Da categoria inflamatórias, a gente pode citar a tendinite ocupacional, tão comum, né? A tendinite, vamos vir descendo, então, né, de proximal para distal, tá? A tendinite bicipital, a tendinite do supraespinhoso, tá? A epicondilite, tá? Você pode citar também a tenossinovite estenosante, lá na mão, envolvendo o processo inflamatório na polia, também é uma estrutura. Perguntaram para nós aqui. Tem o tenossinovite. E a Dequervain. Dequervain. É consequência de Dequervain. esforço repetitivo? E aí qual é o tratamento? Sim. A tendinite de Dequervain, ela entra na categoria, então, né? Inflamatória. Ela entra na categoria inflamatória, tá? Ela normalmente envolve um processo inflamatório de tendões do polegar, a saber, né, o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar, tá? Que são responsáveis por movimentos bem circunspectos do polegar e que podem entrar num processo inflamatório, esses tendões gerando edema, né? Na região, lá das primeiras aulas de anatomia que a gente tinha da tabaqueira anatômica, como diriam. Aqui, pessoal, aqui é a tabaqueira anatômica. Exatamente. E aqui é onde dá o Dequervain.
Nesse momento você vai ter aqui, vai poder palpar, inclusive, as estruturas, tá? Sinal de Finkel, tá? Em que tu usa ali, esticando esses tendões ali e tal. Você coloca para dentro e dói ali. Tá? Agravado justamente por movimentos, André, e atividades, não só profissionais, até esportivas, né? Até porque, deixa eu só fazer um parênteses, a doença, uma das doenças mais conhecidas de Ler-Dort, da categoria inflamatória, surgiu no esporte, né? O tênis elbow, o cotovelo do tenista, né? Vem de lá. Verdade. Tu lê nós aqui abordamos, né, muito a hipocondilite, o tênis elbow, né, aí com o Paulo Ruschel, né, que fez parte aí da outra live, né, e ele explicou bastante, foi muito bacana. Tem várias pessoas entrando, muito pessoal da fisioterapia. Vou dar um oi aí para meus filhos, para o Davi e para o Caio, que estão na live aí também, mandando mensagem. Ó, a enfermeira Dani entrou aí. Muita gente querendo saber, a Cláudia aqui, que fez mastectomia, tem dor no ombro, dor no músculo, onde tirou a mama. Então, nós vamos evoluindo, né? Eu te interrompi aí. Tu vai conduzindo, André, porque eu começo aí falando aqui, tu vai me parando, vamos indo, acho que está muito bom o papo. E o pessoal agora percebeu, a Dani aqui deu um oizinho, que é uma área muito intrincada da medicina, né? Que tem assim, o pessoal diz, isso aí é tendinite. Poxa, o Jarbas já nos explicou que há 40 tipos, né, de patologias, de doenças relacionadas, né, que estão aí nesse rolo. Então, isso faz muito importante a anamnese, né, a história e o exame físico. Né, ele já colocou aí quais são as formas, a compressiva, a inflamatória e a mista. Né? E o que mais aí, Jarbas? Vamos lá. Então, eu vou fechar a questão da tendinite de Quervain, né, dizendo ali que você, além de fechar o diagnóstico, tem que ter um tratamento adequado, que vai envolver o tradicional anti-inflamatório, a imobilização, e aí que está uma imobilização, a gente procura sempre, a maior parte das imobilizações que a gente vê, especialmente no comércio, André, os braces tão populares que o pessoal usa para trabalhar, a maior parte deles deixa o polegar livre. Tá? Então, a gente tem que enfatizar para o paciente um modelo que inclua o polegar, como se fosse um dedo de luva, porque senão aquele brace que deixa o polegar livre, para tendinite de Quervain, ele se torna inócuo, porque você não vai bloquear o movimento do abdutor curto e do extensor longo. Então, você vai ter até o agravamento, porque você vai gerar uma sobrecarga biomecânica desses tendões aí, porque os demais estarão imobilizados e muita parte do movimento será feito com ele e a dor poderá até potencializar. Né? Então, acho que a gente quer ver a coisa vai por aí. Eu queria falar um pouquinho que quando tu avança daí na questão compressiva, a coisa começa a ficar um pouquinho mais chata. Tá? Porque você vai ter um grupo de doenças que vai começar a afetar, certo? Estruturas mais nobres. Vamos ver, o plexo braquial ali nas suas 5 raízes ali, 5, 6, 7, 8 e T1, tá? Que originam ali todos os fascículos e tal, né? Chegando lá no tronco posterior, mediano, né? Todos esses ramos ali, o que vai acontecer? Esses 5 nervos principais, a saber, o mediano, o axilar, o músculo cutâneo, o ulnar, tá? Eles vão ir até as extremidades dos dedos e poderão ser comprimidos ao longo desse trajeto por várias estruturas. Nós temos uma paciente aqui que tu me falaste que fez uma mastectomia, né, há um tempo atrás. Sim. E é muito comum na mastectomia você movimentar ramos do plexo braquial que poderá originar em alguns momentos uma das primeiras doenças compressivas, que é a síndrome do desfiladeiro torácico. Você vai comprimir ramos posteriores, né, especialmente o nervo radial, o nervo posterior do plexo braquial, tá? E isso vai gerar também sintomas pegando o seu braço e até pegando ramos aqui que vai para o peitoral maior. Então, não é incomum pós-mastectomia a gente ter pacientes. Claro, né, André? Que aí vem a questão conceitual. Tu pode considerar isso uma Ler-Dort? Pode considerar isso uma neuropraxia pós-cirúrgica? Aí começam os debates. Isso que a gente não chegou ainda, meu amigo, na questão da Ler-Dort, quando entra o debate judicial. Que aí mais um pouco aí. Inicial, então, isso é pano para manga. Não, nós vamos chegar, nós vamos até se aproximar desse assunto. Tem colegas nossos aqui, cardiologistas, tem, enfim, irmãos nossos aí, o Ivan tá aí, tudo junto. E, assim, e que exames, tipicamente, são necessários para chegar nesse deixa assim citar as seis patologias mais comuns ali, compressivas, tá? O desfiladeiro torácico, a síndrome do pronador redondo, do supinador, descendo sempre para distal, tá? Do túnel cubital,
do canal de Guion e a famosíssima síndrome do túnel do carpo. Tá? Então, essa aí está presente quase que no dia a dia, né? E aí, então, você veja bem, qual é a característica desse grupo compressivo? A coisa deu uma piorada, essa é a característica. Porque antes tu tinha dor, tu tinha um processo inflamatório ali no músculo, no tendão, no nervo, agora tu já tem um sintoma neurológico também. A coisa já começa a mudar de turno, como eu digo, sabe? E isso tudo tu vai ver na anamnese. Tu não chegou lá na ponta da consulta ainda, no final da anamnese, quando tu vai pedir os exames diagnósticos. Então, por que eu cito isso? Porque, gente, o exame clínico, ele é fundamental. André, eu me lembro uma frase que tu me disse uma vez: toca no paciente, sente a dificuldade do paciente. Tá? E é aí que é o momento que eu sempre brinco assim, ó, até que a gente já trabalhou um pouco com gestão também, uma boa anamnese bem conduzida te poupa 40% de SADT. Olha aí. E SADT... O que é SADT? Deixa eu só dizer uma coisinha, que a Juliane Zan, que é fisioterapeuta, disse: faça uma live sobre Ler e Dort no trabalho. É o que nós estamos fazendo, Juliane. Ainda bem que você veio aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre o home office também, que tá aí. Eu vou chegar nele também. Vai falar sobre o home office. Tem uma paciente nossa da época lá do Lompa, que eu me lembro que a Piti Pitinini diz que tinha muita dor nos ombros e tudo mais, na época que andava de cadeira de roda. Ela tinha Elizarov, eu me lembro bem dela. A gente lembra muito verdade. dos pacientes. Se conversa nas redes sociais também e tal, né? Muito bem. Então, assim, progredindo a nossa anamnese, tá? Tu mais ou menos fechou alguns achados, enquadrando eles nessas doenças aí, nessas categorias que tem, inflamatórias, compressivas, e sempre de olho aberto para pelo menos 4 doenças que atuam como um mix aí e que acabam confundindo os diagnósticos, tá? Artrite reumatoide, a primeira. Síndrome tensional cervical. Agora até, ela tem uma nova modalidade, surgiu uns 2 anos para cá o conceito da síndrome da bola de boliche, que eles falam, né, que tem a ver com o pescoço, que fica abaixado, que é o pessoal que usa o celular. Tá? O cisto sinovial, que ele é tão inocente, mas ele entra nessa categoria aí também, porque ele pode ser manifestação de outras coisas também. Tá? E a radiculopatia compressiva, esse é o grande imitador, eu sempre digo assim. Porque você pode ter uma compressão alta lá a nível da sua coluna cervical e tu vai ter que determinar se ela é realmente daquele nível cervical ou se ela é de alguma estrutura anatômica ali que está gerando essa compressão. E aí a gente avança. Tu saiu do exame clínico, vamos para o SADT, que são os exames. Tá? Que é importante SADT? Diz aí. São os exames diagnósticos, né? Temos de diagnóstico e terapêutico. Tá? De apoio terapêutico, tá? Que são os exames que você vai usar. Esse é um termo muito usado em gestão, tá? Porque na hora de assinar ali, a responsabilidade fiscal ela é muito grande em cima disso, né? Tá? Mas então assim, você vai ter que começar a pensar já nos exames, tá? Você vai ter o raio-x para tentar tirar de diagnóstico ali, alguma coisa de origem osteoarticular que possa estar gerando algum desses sintomas. A ecografia, embora ela tenha uma sensibilidade limitada, vamos dizer assim, ela é muito útil no nível primário e secundário de atuação. Né? Você está lá no ambulatório básico de ortopedia da prefeitura, na UBS ali, ou no posto. Normalmente a ortopedia atua no posto secundário, nível ambulatório no posto secundário. Então você está lá numa clínica de doença do trabalho, num ambulatório de doença básica, a ecografia ela ainda acaba sendo uma coisa que o pessoal lança mais à mão, porque a ressonância magnética padrão ouro, muito utilizado, tá? Ela já está num nível mais terciário, você vai ter que percorrer alguma estrada, o paciente tem que percorrer alguma estrada para poder chegar lá. São aquelas coisas de acesso que a gente comentou antes. E a eletromiografia começa a se tornar um exame também importante na questão da avaliação da radiculopatia, né? Do sintoma neurológico. E você não pode esquecer... só para o pessoal entender, a radiculopatia é a doença da raiz. Quando ela recém sai aqui da coluna cervical pelos buraquinhos, né, que a gente chama de forame, então ela pode estar comprimida ali. E alguns acham que às vezes existe não só a questão da dor, mas as próprias tendinites podem ter uma origem neurológica relacionada a isso, né? Como se fosse uma neuropatia expressa no próprio tendão. O que é controverso, né? A gente não chegou ainda com clareza nisso, né? Uma eletromiografia, um potencial evocado, alguma outra coisa ali, tu tem, né, um ponto específico que está comprimindo e não é na raiz cervical, não é na saída, não é no forame, pode ser um pouco mais
Isso quando você não tem o double compression, né? Que você tem o nervo comprimido em dois pontos diferentes, que Verdade. vão exigir Às vezes é aqui e abordagens no punho. É. e no punho. E é impressionante assim, você pega na prática diária de ambulatório, tanto no ambulatório mesmo do trabalho, como no ambulatório de ortopedia, é comum vir ali sobreposta. A radiculopatia vai lá, C5, né? C4, Exato. C5, C2, C3, e está lá também no túnel do carpo, nervo mediano também, lá com o seu diâmetro aumentado, e você vai lá ver, tem perda de sensibilidade na região hipotenar, tem perda de força e tal, e isso tudo se soma, né? E vão exigir abordagens incomuns em alguns pontos, porém extremamente especificadas nos outros. Né? É verdade. Eu particularmente tenho um exame que eu achei muito interessante recentemente, que a gente tem até divulgado, que se chama termografia. Quando os exames são normais, tudo é normal e a gente sente que a queixa é presente e a gente não acha mais nada, eu acho que termografia é uma boa em alguns casos. Não sei qual é a tua experiência com termografia, Jarbas? Ela está crescendo muito. Ela Está está crescendo crescendo, né? muito, tá? Ela está crescendo muito, tá? Claro, a dificuldade de acesso ela existe ao exame ainda, não há como negar. Às vezes no nível Sim. primário, secundário, né? Mesmo nós aqui estamos próximos de um grande centro que é Porto Alegre, a região metropolitana ela acaba tendo Porto Alegre como referência, você tem um caminho para percorrer até ela. Mas ela tem um valor de sensibilidade, especificidade muito importante, que Muito tem que ser bacana. considerado. É Tem verdade. que ser considerado. Porque nem sempre o paciente, porque eu até acho que no futuro o acesso à termografia ele vai ser mais fácil da questão até da própria eletromiografia, Não pela tem dúvida. praticidade. É, Né? Então eu acho que e isso vai tomar a esse diagnóstico também. muito bacana. Deixa eu já evoluir na questão, né? Nessa pauta até que a gente já tinha elaborado. E a Marilu perguntou para nós sobre dicas de prevenção. E aí a gente já estava falando da importância da prevenção, né? Sobre ergonomia, alternâncias, pausas, biomecânica. Fala para nós sobre um pouco sobre Vamos lá. prevenção. Aproveitando que a gente Sempre já lembrando, tá, passou André? mais de meia hora conversando e a gente tem 25 minutos ainda para falar. Como é que é? Me Tu fala de vê só, né? prevenção, A gente cara. nem sente o tempo passar para te ver o Assim. quão vasto e apaixonante é esse assunto, né? E a Mas gente assim, vê ó, que tu é um apaixonado pelo assunto, né, Jarbas? É não, tudo bacana bem, então. ver. Isso é muito Pois bom. então. Pois então. Mas eu diria assim para ti, André, ó, vamos falar em termos ocupacionais, mas nunca esquecendo que a tendinite ela também está presente em outras atividades que não só ocupacionais, né? Atividades esportivas, atividades do dia a dia também podem originar, né, vários tipos de Ler-Dort, tá? Mas na questão ocupacional que ela é presente, tá? Por que ela surgiu tanto assim nos anos no final dos 80 e início dos 90, né? Porque a automação do trabalho começou a acontecer cada vez mais. Embora historicamente as pessoas também tinham Ler-Dort e também tinham doenças degenerativas precoces. Vamos pegar o mineiro de carvão aí nos anos 60, na região carbonífera aqui do Rio Grande do Sul, Butiá, Arroio dos Ratos lá. O sujeito ficava horas cavando lá e tal. Eu duvido que esse sujeito não tinha Ler-Dort, só que não era diagnosticado, não É havia verdade. uma estrutura de apoio diagnóstico para esse profissional, tá? E à medida que a automação foi entrando, a dor no braço foi começando a se tornar preponderante em relação aos demais sintomas, começaram a surgir, então, o conceito da LER, que eu disse, aperfeiçoado depois pelo Ministério da Previdência, no conceito de DORT, tá? Bom, e aí foi se criando cada vez mais movimentos pedindo, então, uma necessidade, uma normativa, uma regulação para você poder justamente, né, prevenir isso aí. E isso desembocou, André, na portaria, que agora me foge o número aqui, 17, se eu não me engano, que eu tentei ver o número aqui, porque números também é uma coisa, né? Mas Sim. enfim, que é justamente a NR17, que é a normativa do Ministério que justamente trata da ergonomia. E aí Ó, procura ser bem, pessoal, fisioterapeutas já estão todos aí de olho brilhando na ergonomia. Como é que é? tá? Então a NR7 é a base, né, do que fazer em termos de ergonomia na prevenção, então, da Ler-Dort. Tá? E aí vamos pegar aqui o dia a dia, o trabalho do sujeito que trabalha com computador e tal, que vai ter uma mesa, vai ter uma cadeira. A gente vai falar um pouquinho do jeito, mas não podemos esquecer que o trabalho envolve pelo menos, a medicina do trabalho envolve pelo menos 5 grandes riscos, né? Os riscos físicos, os químicos, os biológicos, os ergonômicos
os mecânicos. E também tem aqui tudo na saúde mental também, que é outro risco que tem que ser considerado. Mas no risco ergonômico, tá, tem que se ter uma prevenção muito grande do que diz respeito à postura, à atitude, ao movimento, ao alcance dos objetos. E nós estamos aqui, tá? Altura do monitor, luminosidade do monitor, altura da cadeira, posição da cadeira, encosto da cadeira, né? Disposição dos objetos, o mouse, que ninguém dá muita importância para o mouse. Eu já vi gente pegar o mouse de trivela, como se diz no futebol, tá? E passar horas fazendo ali, um lado para o outro, para cada braço, para poder distribuir melhor essa atividade, não é? Procurar ter mouses que respondam a um touch simples, precisa utilizar ali tec, 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 tá? Que isso também está na gênese da Lerdort, tá? Telefone. A Júlia está lembrando aqui o conforto térmico, né? Uma coisa importante, né? E esse aí entra no risco físico, né? Calor, temperatura e tal, né? Você tem que ter, que também faz parte de toda uma estrutura ergonômica de prevenção de riscos que você tem que ter, não só para a Lerdort, mas para a saúde do trabalhador como um todo. Tá? Então, essas mudanças, elas fazem parte de uma ergonomia. Porque o que a ergonomia estuda, na verdade? A ergonomia estuda a relação do trabalho e dos seus equipamentos com o ator trabalhador, vamos dizer assim. Como ele exerce a sua atividade, a que ele está sujeito. O que você pode fazer para facilitar em termos de frequência, de movimentos, de repetição, de força, para que o trabalho não seja, na verdade, um grande promotor de saúde, não um flagelo para a saúde da pessoa. Justamente. Então, a ergonomia, então, como eu disse, ela está muito bem qualificada, quantificada na NR17, tá? Só que agora o que nós estamos observando, vamos avançar um pouquinho, chegar em 2020, o ano da pandemia, né, como eu sempre digo. Vai, né? Fala da pandemia e do home office, vai lá. Isso, né? O ano da pandemia, tá? A geração pandemia que nós estamos vivendo aí, né? Bom, isso abre, André, um arcabouço de discussão aí quase infinito, eu vou dizer. Sabe por quê? Porque a NR17, ela deixa muito claro, até uma das perguntas que foi feitas para nós aí, né? Quais seriam as obrigações do empregador, né? Na questão da porte, tá? A obrigação sempre resume numa frase, quando eu for perguntado, né? Nas perícias, enfim, assim eu tenho dito para as pessoas. A obrigação do empregador é cumprir a NR17. Fim. Quem inventa tem que fazer, é o que está na NR17. Está na NR17, tem que fazer. Não está, é discutível. Eu sempre digo assim, está na NR17, cumpre. Não está, não inventa. Então, eu respondo cumprir a NR17. Só que, André, a pandemia, ela antecipou muitas coisas, tá? Claro que a gente já vinha notando movimentos que a telemedicina, o trabalho remoto, né, as discussões jurídicas, cada vez mais elas seriam feitas já a nível remoto, com o auxílio das tecnologias. É fato que você querer lutar contra isso hoje é que nem tu querer lutar contra o clima, só vai perder tempo. Tá? Então tu vai ter que te adaptar a isso, tá? Mas ainda eu te pergunto o seguinte, a NR17 é fiscalizada no ambiente profissional. Quem vai fiscalizar no home office? Quem vai cumprir o home office? Até porque é um direito constitucional, a propriedade ela é privada, você, para entrar ali, tem que ter, no mínimo, um mandato judicial. Tá? Mas, enfim, tá? Quem vai fiscalizar? Isso aí, ó, claro, eu não tenho a pretensão de ser jurista, nem tenho talento para isso, tá? Mas é um prato cheio, porque daqui a amanhã nós poderíamos ter uma superposição de dois fatores aí. As questões ergonômicas e as questões psicossociais também geradas pelo trabalho no home office, né? Que é importante, mas tem que ser feito. Mas agora, nós sabemos que nem se no ambiente de trabalho, que está seguindo o NR17, nem sempre as normativas são cumpridas, no home office você vai ter que ter toda uma habilidade para fiscalizar, para poder cumprir. Eu já vejo surgir aí em algumas empresas, eu tenho visto aí, na questão dos últimos dias, últimas semanas aí, algumas cartilhas já de orientação para o trabalho em home office, algumas normas tipo expedientes internos, que são distribuídos aos funcionários, aos colaboradores e tal, para cumprir isso aí, né? Porque isso aí vai evoluir também daqui a amanhã para uma NR, para uma portaria do Ministério e até daqui
pouco, eu já noto alguns movimentos até no nível de Congresso Nacional, para tentar ver alguma coisa do que diz respeito à lei sobre isso, porque assim como você está regulando agora, a nível de Congresso, o trabalho por aplicativo do transporte, logo, logo o home office vai nessa direção também, porque senão você vai ter que criar um arcabouço de proteção, acima de tudo, do indivíduo, viu? Que Sim. ele, na verdade, o trabalhador, o paciente, que é o grande sujeito envolvido em todo esse processo. A gente não pode pensar simplesmente numa questão de processo de trabalho, visando, sei lá, um desempenho. Tem que pensar na saúde das pessoas, né? Sempre, né? Uhum. Saúde e economia andam juntas, porém você tem que particularizar cada um a seu tempo. Deixa eu te perguntar algumas outras coisas. Ler e Dort do esporte. Existe? O que Perfeito. fazer? Bom que tu falou isso, porque a gente tem a mania, quando vai falar de Lerdort, de falar muito do membro superior, tá? O membro inferior, ele está envolvido numa infinidade de Lerdort também, porque ele também tem uma anatomia, com uma sintopia muito semelhante do membro superior. Pensa naquilo que eu falei antes, da avenida, com várias estruturas nobres, neurológicas e vasculares passando no seu interior, sendo muitas vezes abalroadas, né, por estruturas ósseas, musculares, articulares, né, e que muitas vezes também entram em processo inflamatório e gerando situações compressivas. Vamos lá, uma tendinite presente no dia a dia do ambulatório de ortopedia e também no ensino do trabalho, mas que é extremamente chata de tratar, André. A tendinite do glúteo médio, que você está ali. É Tá? Por verdade. quê? Como é que vai fazer para o paciente botar um brace ou imobilizar o glúteo ali, a região da articulação? Eu tenho que ficar de pé, tem que caminhar, o glúteo médio estabiliza o quadril quando tu caminha, tu não vai ter como fazer isso. Tá? E aí? Verdade. Então você vai precisar tratar e tentar reeducar esse paciente, tentar fazer com que ele faça pausas durante o trabalho, procure alternar momentos sentados e momentos de pé, para não forçar o seu membro inferior, a sua região glútea, né? E você pode descer também, você está atendido a pata de ganso, muito comum Super em comum. atletas, Uhum. tá? Muito comum em pessoas militares, policiais, professores que passam muito tempo de pé dando aula e tal, que sobem escadas e descem, porque o membro superior, o membro inferior, ele padece das mesmas categorias de lerdose inflamatórias, compressivas e mix, com um agravante, André. O membro inferior atua com a sustentação do peso. A Sem dúvida. gravidade é a sustentação do peso. Então a dor, o sintoma, ele é muito maior. Ou como os pacientes dizem, é muito chato, É certo? muito chato. Cada flexão de joelho que tu dá, cada dorsiflexão que você faz do tornozelo, motoristas, então, nem se fala, né? Os caras ficam horas dirigindo, O dia todo. pedalando, acelerando e tal. E até já vou aproveitar e responder a pergunta do meu grande amigo Sandro Trindade, que me perguntou se os exercícios em casa e alternado com caminhadas pode estar na origem da gênese da Lerdort. Sim, essas coisas andam juntos, viu? E o caminho inverso é verdadeiro, Sandro. Se você pensa em fazer caminhada ou corrida ou outro esporte, um suporte muscular para você gerar um equilíbrio biomecânico é muito importante. E isso remonta, André, aquilo que eu falei lá no início. Cada vez mais o tratamento da Lerdort, ela é multidisciplinar. Tu não Então. pode trabalho do Foi muito fisioterapeuta, bacana isso. tu não pode abrir mão do trabalho do treinador físico, tu não pode abrir mão do enfermeiro do trabalho, do técnico de segurança, do técnico em ergonomia, porque são essas pessoas que juntas vão produzir o resultado de gerar o conforto para que o trabalho, a atividade profissional ou a esportiva, né, seja um fator de promotor de saúde e não um fator de tormento na vida das É pessoas. verdade. O pessoal do YouTube está pedindo que o microfone às vezes não capta bem o teu áudio aí, Jadas. Mas aqui no Instagram também está tranquilo, né? Então vê aí. Outras Tá, tô coisas tentando aqui, a aqui, gente já tô vai, conseguindo. temos aí 15 minutos e a gente vai tentar definir algumas coisas aqui. O pessoal da Leri Dort quer saber, tem o direito a benefícios? Pá, isso aí, me conta dessa história aí. André, isso é um tema controverso, é um tema Controverso. difícil, mas está na lei. Está na lei. Aham. Eu citei aqui a portaria 1339, de 18 de novembro do Ministério da Saúde, tá? Que incluiu as lesões por esforços repetitivos e qualificou ali mais de 40 tipos de lesões, tá? Qualificou elas como doenças do trabalho. Uhum. E ali, claro, tu pode ter o benefício com a doença do trabalho e com a doença ocupacional. Tem diferença entre elas, viu? A Uhum. doença do trabalho, ela é muito ligada à atividade em si. A Uhum. doença do trabalho, o ambiente onde você exerce a atividade.
Olha aí, Tá? Por pessoal. exemplo, eu posso estar aqui trabalhando no meu computador, numa empresa que trabalha com metalúrgica, por exemplo, e o som ali é um som alto. Eu Uhum. não estou ali no esmeril ali produzindo o trabalho, mas eu estou do lado aqui, sujeito a um dano, uma perda auditiva induzida por ruído. Isso pode ser qualificado como uma doença do trabalho. Agora, o sujeito que está no esmeril, no dia a dia ali fazendo força, esse tem uma doença profissional. A profissão dele envolve isso. Já a doença do trabalho tem a ver com a atividade. Tu não está na atividade, né? Tu não está na atividade fim, mas tu está no ambiente que propicia isso. E a Lerdort entra nisso aí também. Tá? Uhum. Ela está na lei, você tem direito a benefício sim. Normalmente, né, o repouso a alternância entre repouso, pausa e o trabalho em si, ele é importante no tratamento da lerdose, tá? E esse repouso, André, ele muitas vezes tem que ser garantido por lei. Não é o seguinte, eu senti a doença e vou para casa dormir, não. Tem toda uma série de requisitos que têm de ser cumpridos antes, tá? Uhum. A Previdência mudou muita coisa e tal, mas o esqueleto ainda permanece. Os 15 dias de atestado, posteriormente o laudo. Laudo de preferência, eu peço para o pessoal aí da Missão do Trabalho, procure embasar não só com o exame clínico, pelo menos algum exame de imagem que possa embasar o seu laudo pericial. Tá? Porque tudo que existe de boca não tem valor jurídico. Então, tu tem que ter pelo menos uma base ali de exame que possa te dar alguma segurança. Então, vamos pegar uma doença aí, uma lera dessas que a gente comentou, tem decreto. Lá digita formulários lá e tal, faz um decreto. Tá? Se tu puder agregar ao exame físico, ali, relato do laudo, um bom relato com o exame físico, teste de fim e tal, poder agregar uma ecografia que mesmo com especificidade baixa, ou uma ressonância magnética padrão, mostra um edema naqueles dois tendões, tu pode gerar ali um benefício, um auxílio-doença pelo menos, tá? Uhum. Posteriormente, e aí cabe a emissão de CAT também, eu não tenho aqui a pretensão de discutir a Sim. questão jurídica, porque não tenho informação jurídica, até me perdoem as pessoas que têm informação jurídica, eu posso estar falando alguma bobagem aqui, Sim. mas em geral, tá, você está sim com o direito de ser emitido uma CAT. E a CAT vai te largar numa outra categoria de benefício, né? Que é o auxílio doença acidentário, né? E aí, claro, que aí começam as discussões, enfim, eu não Aí vou nem começam entrar as nisso porque discussões, né? eu não tenho nem conhecimento, nem a pretensão de ensinar ninguém a fazer isso. E se tiver algum colega, alguém que seja da área do direito, quiser colaborar, sempre é Sempre a bem-vindo. gente E está aqui para ouvir, né? Bom, deixa como eu eu disse, resolver duas questões, porque nós temos aí mais 12 minutos, né? Lesões que só atingem quem trabalha no computador. Acho que já se viu que não é só isso, né? Não é só quem trabalha no computador, tem todas as áreas de atuação profissional estão contempladas aí, né, Jarvis? Quer falar um pouquinho das sim. lesões tipicamente aí do pessoal que trabalha no computador? As lesões do pessoal que trabalha no computador, ela é muito citada e muito comentada por aquilo que a gente falou no início. O braço, né, o membro superior, ele foi a origem, né, das grandes discussões da Ler Dort, tá? Porque Uhum. justamente quando o pessoal começou a fazer o trabalho automatizado, essas coisas se somaram. Você tem uma infinidade de atividades, eu tinha citado no início da nossa live o minerador, né, o pessoal do carvão lá também, tá? O Verdade. pessoal metalúrgico, né, que também lida de uma maneira com esforço repetitivo, muitas vezes usando ali força bruta mesmo, né? O sujeito da construção civil tem Uhum. bastante. Tá? Então, a Lerdort, ela não é só do nível de escritório. Ela é em qualquer situação que você tiver um desequilíbrio biomecânico entre a frequência do movimento, entre a frequência do movimento, a força estrita do movimento, a ergonomia necessária para esse movimento, não é obrigada a ser só no escritório. Qualquer ramo da atividade humana, inclusive o esportivo, Claro. pode te gerar um atendimento. Né? E no caso do escritório, então, a grande parte dessas vezes que a gente comentou, elas têm ali uma situação que o trabalho no escritório pode agravar, sem dúvida. Aham. Tem mais uma pergunta que acho que é importante, que cai bem aqui. Qual é o papel do empregador para dar qualidade e melhor condição ao seu colaborador? O papel do empregador cumprir a NR17. Ó, Né? A NR17 ela rege a ergonomia e o ambiente de trabalho. Né? Então, cumprindo aquilo ali, dificilmente como o empregador vai ter alguma complicação maior.
Uhum. certo? Porque ele está bem especificado, ele é uma portaria, ela está por aqui, ela é uma portaria relativamente recente, tá? E ela regula justamente a questão da ergonomia, da estrutura do ambiente de trabalho, do que deve ser cuidado e tal, né? E Uhum. até com as suas especificidades. Por exemplo, uma estrutura de alguém que trabalha em escritório não necessariamente tem que ser a estrutura de alguém que trabalha na metalúrgica, e Claro, é vice-versa. diferente, é verdade. É diferente, com atividades É, diferentes, embora os danos e as doenças sejam quase as mesmas, né? ah, não tem dúvida. E me conta, que outras doenças podem estar associadas à lerdose? Assim, a gente tem, olha, o túnel do carpo, por exemplo, tá? Que a gente falou pouco dele, mas ele tem uma incidência importantíssima, eu diria, tá? Nos nossos ambulatórios, tanto de ortopedia como de medicina do trabalho. O túnel do carpo, às vezes, ele está associado a problemas de tireoide, está associada. A gravidez é muito comum por É, alterações hormonais também. E aí você tratar uma gestante com túnel do carpo se torna um desafio, porque você vai ter restrições de uso de anti-inflamatório, vai ter que pedir para imobilizar, o edema começa a ser mais intenso. Depois vem a questão toda da lactação, da amamentação, que também não pode estar, como eu sempre digo para os meninos aqui, entupindo as pessoas de anti-inflamatório indiscriminadamente, tem que ter um pouco de critério. E a gestante é que nem pediatria, é tudo diferente. Tá? verdade. Então, essas doenças, assim, elas podem também atuar como manifestações de outras patologias. Alguns pacientes, infelizmente, né, têm cervicobraquialgia originária de tumores, né, Pancoast, pulmonar e tantos outros aí, É que a gente verdade. nunca pode fechar a porta, né, para É esse verdade. tipo de doença, porque muitas vezes você não pode nunca ter um diagnóstico simplista. Cada consulta é diferente. A consulta médica, ela é uma fotografia daquele momento. Daqui a pouco tu vai indo, e o formigamento, a parestesia, o cansaço, a perda de força que o paciente tinha, é lá a manifestação de um tumor medular. Eu já vi acontecer isso. E aí? Sim, Né? Por é, isso que, não por isso que adianta. a gente tem que respeitar o paciente, André, com dor no braço, porque o paciente, muitas vezes, quando ele chega para nós, ortopedista, ele já rolou por tudo que foi lado. É, Tá? é Foi lá no verdade. ambulatório de doença básica, foi no nível secundário, foi depois lá numa UPA e tal, foi feito o primeiro combate de uma maneira bem valorosa, que eu sei os trabalhos que se fazem nas UPAs do Brasil, é um trabalho meritório, é um trabalho assim digno, Sem né? dúvida. Mas muitas vezes essas coisas acontecem. Tá? Deixa eu te perguntar, e quando vira cirúrgico, que casos tipicamente evoluem para cirurgia? Como é que vão esses casos? Como é que é? Baita pergunta, porque nós aqui, com a ortopedia e no trabalho, a ênfase sempre é o tratamento conservador. Sim, sempre é. Tá? Mas o tratamento cirúrgico, normalmente, se você for criar, não existe um critério estanque, mas normalmente se você pegar ali um livro de ortopedia ou de medicina do trabalho, vai dizer assim, após 3 meses de terapêutica sem resposta ou piora, tratamento cirúrgico. Bom, e agora, eu digo? E agora? Tá? Tu vai pegar um paciente que, em tese, está movimentando o braço com dificuldade. E aí, É, vamos operar? Então, vamos usar o bom senso, como diziam os nossos mestres, nossos professores, né? Pesa o benefício que o paciente vai ter, o resultado que ele pode ter, com o risco que ele vai correr. Se exato. valer a pena correr o risco, opera. Se não valer a pena, não opera. É verdade. Porque muitas vezes assim, não é tão frustrante quanto ter aqueles pacientes que vão e vêm com cervicobraquialgia, tratando, troca o remédio, faz uma fisio e tal. É tão frustrante você também ter um paciente que faz tratamento cirúrgico e nem sempre tem o E resultado não vai bem, esperado. né? E não Claro vai bem, que né? E também é uma alegria quando é feito a cirurgia e ele evolui bem. Então, o evolui tratamento bem. cirúrgico, assim, ele é de uma valia importante, ele é valioso, ele é super importante. Agora, os critérios têm que ser respeitados. E o critério né, é esse, né? Vai ter melhora, não vai ter melhora, tem esse ADT que comprova uma lesão que tu possa intervir, gerando benefício. Então, assim, ó, eu acho que uma das grandes missões de nós, ortopedistas, é operar quando houver a indicação. Muito bacana. Deixa eu te perguntar, porque assim, tu mostrasse toda uma estrutura governamental, os médicos preocupados, a gente sempre né, pega o lado da boa-fé, em que de fato exista algum dano no trabalho, algum acidente, mas existe malandragem também, da pessoa alegar coisas que na verdade não estão acontecendo, não acontecendo. Qual é a tua experiência com isso? Infelizmente, né, André, isso existe, tá? Eu Existe, acho que a né? gente Eu já vi vive isso, bastante também. eu já vi E bastante, eu já vi contendas. E como é que tu sente isso? Qual é o caminho que tu procura? Como é que tu imagina
que são as alternativas, nesse caso que você sabe que a pessoa está alegando coisas que de fato não tem ou não aconteceram. Como é que é? Anamnese, ouvir a anamnese clínica, anamnese com ênfase ocupacional, exame físico preciso, se puder agregar um SADT, que seja... Exames, né, que corroborem ou não. Que corroborem isso, faz toda uma diferença, viu? Porque o perito, muitas vezes, o perito que vai fazer o julgamento, isso aí nem sempre ele é da área, né? Até por Claro. questões, enfim, não cabe a mim discutir isso agora, né? Então, ele tem que estar embasado. E ele vai se embasar naquilo que tu escreveu. Claro. E se tu, eu tenho uma frase que eu sempre brinco com os pacientes aqui, olha, amigo, eu não vou te dar um laudo dizendo que tu é cabeludo se tu é careca. Sim. Tu tem que provar para mim que tu é cabeludo. Entendeu? Exato. Sabe? Tu tem que provar para mim que é cabeludo. Não vou escrever num papel que você tem cabelo se você é careca. Você vai ter que provar por A mais B para mim aqui que tem isso. Vai me trazer um exame, vai trazer alguma coisa que comprove isso aí, porque eu vou escrever um documento, um laudo pericial, e aí o artigo 148 do Código de Ética Médica diz que o médico tem que prestar, né, o relatório do que está vendo, que está acompanhando e tal. E isso aí você tem que escrever o que você está vendo. Sabe? Não tem dúvida. Tu vai chance de erro do ganho secundário, André? Não, mas tu vai minimizar. A gente trabalha com estatística, né? Isso claro. Eu sempre digo, né? O ganho secundário, André, ele é que nem unha, ele está sempre crescendo, tem que estar sempre cortando ele, tem que estar sempre possibilidades. Tem esse aspecto, e na nossa sociedade a gente sabe, né? Muitas vezes a pessoa só pode parar ou chamar a atenção da família se é apresentador. Então, ela vincula isso, né? Naquele fato de que, olha, se eu tiver dor, vão prestar atenção em mim, eu vou poder parar, né? Então, acho que é muito associado com essa área, não é, Jarbas? Sei, mas aí assim, ó, aí a gente tem que separar um pouquinho a questão do ganho secundário que você vai ter na questão profissional, jurídica, benefício pecuniário. Outra coisa é o ganho emocional. Tá? Porque a gente sabe que isso aí é um moto contínuo, um alimenta o outro. O estado, a saúde mental, tá? Ela tem reflexo direto na parte clínica e vice-versa. Tem dúvida, tá? Claro. Não raro, vamos pegar assim, a fibromialgia, que também é um diagnóstico extremamente abrangente, tá? Ela tem componentes psiquiátricos muito fortes ali. De depressão. Por eu não ser um psiquiatra, eu não vou me atrever analisar a fundo isso. Mas aí é um outro tipo de ganho secundário, uma espécie de ganho, eu vou chamar de emocional, tá? Para você ganhar o afeto da família, do companheiro, enfim, e tal, né? Não vou entrar nesse mérito aí, tá? Que você pode, através da dor, mimetizar isso. E cabe ao médico ter no caso, nós, ter esse discernimento. Se suspeitar de um ganho secundário pecuniário, te cerca de exames e uma anamnese adequada. Se tu suspeitar de um ganho secundário emocional de saúde, ou que envolva a saúde mental desse indivíduo, nós temos que ter a humildade de pedir uma avaliação psiquiátrica, psicológica, enfim, que possa nos ajudar a corroborar no nosso laudo. Tá? E aí eu sempre... Né, a medicina do trabalho, ela é um campo do conhecimento, que ela dialoga, André, com N campos, tá? Com N campos. Tu tem elementos ali da toxicologia, do direito, do jurídico, da ergonomia, da segurança no trabalho, tá? E dos que eu estou me lembrando aqui. Tá? Sim, exatamente. E em termos médicos, a medicina do trabalho ela é extremamente completa, porque tu tem uma ponte de diálogo com a fisioterapia, você tem uma ponte de diálogo com a endocrinologia, com a psiquiatria, com a obstetrícia. Faltou uma pergunta. E a ginástica laboral é uma forma de prevenção? Quando eu falei ali a questão de fazer pausas no seu trabalho, né? Você está ali tendo que cumprir uma meta ali no ritmo de trabalho, muitas vezes frenético e tal, né? É importante as pausas, tá? E nessa pausa, levantar, alongar, certo? E se puder agregar práticas de ginástica laboral orientadas por um educador físico, não adianta nós, ortopedistas, querer dizer faz isso, faz aquilo. O ortopedista, eu sempre digo assim, ó, ele tem a obrigação de dizer o que ele quer. Eu quero, sei lá, reforçar a musculatura paravertebral. Aí eu peço para os meus colegas educadores físicos, ó, eu preciso que esse paciente reforce a musculatura paravertebral. Como vão fazer? Bom, você vai botar ele numa máquina dorsal. Bom, aí eu não entendo, mas eu preciso que seja feito assim.
Nós temos menos de 2 minutos. Eu ofereço a ti para que tu te despeça aí. Olha, eu te agradeço imensamente todo o conhecimento que tu passaste para nós. O pessoal viu que é um campo amplo, muito sério, de muita dedicação e de, enfim, amor às pessoas, né? Às pessoas que trabalham. Daí a tua palavra de despedida.